Sejam todos muito bem-vindos, especialmente o nosso convidado especial de hoje, o nosso ilustre Celso Augusto Schroeder. Seja bem-vindo, Schroeder, cartunista e ilustrador lá desde os bons anos 70, na Folha da Manhã, onde nos conhecemos e convivemos durante algum período. Schroeder foi presidente da FENAGE em 2 mandatos, presidiu também a Federação de Jornalistas da América Latina e Caribe, foi vice-presidente da FENAGE, tem uma larga experiência e conhecimento nesta área sindical e de representatividade da categoria. Foi também presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul em mais de um mandato, onde ainda é diretor, certo, Schroeder? O Schroeder, inclusive, agora se dedica à edição, à coedição, junto com o nosso também amigo Marco Antônio Schuster, do jornal de humor Grifo. Né? Cuida da edição, da coedição com o Schuster, das exposições que o Grifo realiza, e agora, recentemente, lançou um livro que está em pré-venda, chamada Democracia por um Fio. Schroeder, a sugestão de nós conversarmos contigo hoje partiu do nosso amigo, colega aqui, Carlos Miller, para que a gente conversasse um pouco sobre o legado que foi deixado pelo grande Daniel Hertz, que precocemente nos deixou. Então, eu vou convidar o Carlinhos, que teve a ideia, a iniciativa da sugestão, para fazer a introdução do tema. Por favor, Carlinhos. Não, obrigado. Bom, a minha proposta de que a gente conversasse com o Schroeder foi porque, a partir do artigo que ele escreveu com outras pessoas que conviveram muito com o Daniel, principalmente na FENAGE, nas lutas pela democratização dos meios de comunicação, na Constituinte, pelo capítulo da comunicação, pelo Conselho Nacional de Comunicação, né, do qual o Daniel foi presidente também. E então é um texto muito bom. Eu mandei aí no grupo, coloquei no grupo um tempo atrás, e é sobre que agora, no final do mês passado, foi o 20º aniversário da morte do Daniel. Né? E então a proposta era que o Schroeder, talvez de nós aí, além de ser o autor desse artigo, conviveu muito intensamente com o Daniel nesse período do Conselho de Comunicação, inclusive substituiu o Daniel na presidência do Conselho de Comunicação, num determinado momento, quando o Daniel já estava doente. Né? E então eu propus que, em função disso, o Schroeder e eu compartilhamos uma curiosidade, que é: ambos temos filhos que são afilhados do Daniel. O Daniel era padrinho dos nossos filhos. E somos co-compadres. Co-compadres. Então, o Celso e eu escolhemos o Daniel como padrinho porque ele representava aquilo que deve ser a ideia de ser um padrinho. Quer dizer, alguém que pudesse ser uma influência positiva, importante, uma referência para os meninos, e que na nossa eventual desaparecimento, no caso da morte, pudesse ser a figura paterna, né, para os meninos. Então, compartilhamos essa condição. Então, passo para o Schroeder, aí, se o Vieira me permite, para o Schroeder fazer uma primeira exposição sobre quem foi, afinal de contas, o Daniel. Porque o Daniel tem aspectos pessoais muito interessantes, né? uma firmeza de princípios, de valores, né? E, ao mesmo tempo, uma atuação política, e não só pessoal, mas política e militante, e um cara de ideias, um cara que viveu intensamente, né? Tinha ideias brilhantes, teve muitas iniciativas, tem iniciativas que são mais conhecidas, tem algumas que caíram no esquecimento, como, por exemplo, o orçamento participativo em Porto Alegre, né, que o Schroeder pode falar mais detalhadamente, né, o Conselho de Comunicação, e outras tantas coisas. O curso de jornalismo em Florianópolis, onde o Lanzetta e eu também
como lecionamos, junto com outras figuras notáveis, como Tonico Canitz, César Valente e outras. Maria Helena Hermosília Saraiva, Drummond Saraiva, a chilena maravilhosa que passou por lá também. Então, Schroeder, por favor. Antes do Schroeder começar, eu não lembrava que o Daniel havia morrido em 2006. Vieira foi o mesmo ano da morte da Lilian, então. Sim, sim. Agora, que mês o Daniel morreu? Morreu 30 de maio. 30 de maio. A Lilian foi 14 de novembro. Eu não tinha essa associação. Agora vocês falaram. Então, os dois, esse ano são 20 anos da morte dos dois. 20 anos. Lembrei. Bem, agradecer o Vieirinha pelo convite e a possibilidade de compartilhar com esses amigos e conhecidos de longa data essa conversa, que eu me sinto honrado em estar com vocês, e principalmente conversando sobre uma pessoa que me foi muito cara, particularmente muito cara, pessoalmente muito cara, mas muito mais do que isso, né? Eu conversava com o Miller hoje sobre o Daniel, inclusive, e o papel do Daniel é um papel múltiplo, intenso, com ressonância ainda na vida brasileira, e que, como todas as pessoas que desaparecem, enfim, o Daniel também foi ficando mais esquecido. Aliás, as novas tecnologias, eu queria fazer uma ressalva. Logo depois da morte do Daniel, eu fui buscar no Google, enfim, numa dessas de busca, o Daniel, e me surpreendi que a quantidade de informações sobre o Daniel era muito menor do que sobre eu mesmo. O que não tem o menor sentido do ponto de vista da performance, da vida, da produção e tal. Ou seja, as novas tecnologias são muito injustas, de alguma maneira, ou seja, tendem a desaparecer. Eu não sei se isso já está reconhecido em algum local, se isso já está sendo estudado, mas o Daniel foi a primeira experiência que eu tive negativa sobre isso. Assim, quando eu fui buscar informações sobre o Daniel, encontrei muito menos do que eu imaginei encontrar. Ainda, então, agradeço a vocês a possibilidade. Carlinhos, o Gabriel, meu filho, não conheceu, obviamente, o Daniel. O meu filho morreu, quando o Gabriel morreu, desculpe, quando o Daniel morreu, o Gabriel era muito pequenininho. Mas olha só que coincidência, o Gabriel formou-se em psicologia, está estudando para um mestrado, e está estudando, sabe quem? O Daniel. Está estudando o livro do Daniel, porque ele quer fazer um debate. Claro que ele tem uma influência meio atávica aqui de casa, minha e da mãe dele, mas ele se interessou por fazer um vínculo entre a psicologia e a questão da comunicação. Aliás, não sei se tu te lembra, o Conselho Federal de Psicologia sempre teve no Daniel uma grande referência. Aliás, eu tenho grandes amigos no Conselho. O Conselho sempre foi um parceiro muito grande na luta pela democratização da comunicação, porque eles percebiam isso que o Daniel, que o Gabriel agora está tentando identificar, que é a relação da produção de consciência social, né, a partir dos meios de comunicação. Bueno, então, começando com o Daniel, eu vou deixar que vocês me façam perguntas também, que a gente converse, senão vai ficar troço meio embora eu tenha uma tendência a conversar, né, Mila? Não, mas o espírito da coisa é esse aí mesmo. Então vocês vão me interrompendo. Bem, eu queria dizer, eu contei hoje para o Miller a forma que eu não conheci, o Daniel eu conhecia já assim, por contato, cruzar o Daniel tal, fazia já alguns anos. Embora ele fizesse parte de um grupo político que me era muito antipático, que era o PRC, um grupo leninista que produziu cabeças maravilhosas, né? Ou seja, eu tenho amigos hoje do PRC, aliás, eu estou muito próximo hoje do que era o PRC, mas o PRC me parecia muito antipático, e o Daniel, particularmente, me incomodava muito, porque na minha posse como vice da Vera Spolidoro, Vieirinha, que eu assumi como vice da Vera, o Daniel era o palestrante.
E o Daniel falou 2 horas, mais ou menos. Quando a Verinha foi falar, não tinha mais o que falar. E o Daniel, eu me lembro que o Daniel começou a fala dele com a acumulação primitiva do capital, eu me lembro. Foi um troço. E aquilo ali me incomodou muito e tal. E eu mantive esse preconceito, na verdade, o Daniel durante um tempo. E eu contei para o Miller hoje, até um momento que eu assumo a presidência do sindicato, com a licença da Verinha, e dá uma briga numa reunião, num congresso em Florianópolis. Um congresso em Florianópolis dá uma briga do Armando Hollenberg, que era o presidente da FENAGE, com um grupo nosso, dos nossos delegados, que eu não fui. Eu trabalhava para burro e tal, presidente do sindicato, a PUC, enfim, eu não fui. O Correio do Povo, eu estava no Correio do Povo, enfim, não fui ao Congresso. E me chamaram às pressas e eu peguei um avião e fui correndo lá para tentar apagar o incêndio que estava acontecendo lá no Congresso. E atravessei a sala do Congresso e vi que era o Daniel que estava falando, porque eu já sabia, né, eu já tinha aquele impacto negativo do Daniel, eu vi o Daniel falando. E percorri durante alguns minutos, assim, atravessei todo para a reunião com o Armando, era lá na outra sala, lá no final. Tal. E ao atravessar a sala, comecei a prestar atenção no que o Daniel estava falando, e o Daniel estava apresentando uma tese chamada Proposta da Sociedade Civil, Proposta dos Jornalistas a Craseado Sociedade Civil. Era uma tese que, nesta tese, o Daniel, era uma tese assinada por ele, pelo Sérgio Murilo e pela Beth Costa. Os dois foram presidentes da FENAGE depois. Era uma tese que propunha, primeiro que identificava uma dimensão estratégica na questão da comunicação, ou seja, atribuía à comunicação uma dimensão estratégica para o país, para a cultura brasileira e para a democracia brasileira, e que ele compreendia comprometida porque pela concentração da propriedade, e que ele propunha democratizar, regulamentar, era isso que ele estava propondo. Não era desapropriar nada, não tinha nenhuma proposta desse tipo, embora ele fosse um velho leninista, mas era de regulamentar. E para isso ele estava propondo que a FENAGE assumisse, então, uma posição de vanguarda para organizar a sociedade brasileira. E quando eu passava por lá, eu disse, é isso. Ou seja, é isso que tem que ser feito. Porque eu, como presidente e iniciante do sindicato, me via numa situação completamente inferiorizada de fazer negociações quase sempre ruins, quase sempre deficitárias para os jornalistas, para os trabalhadores, porque nós enfrentávamos, os sindicalistas, mas eu como presidente, enfrentava forças muito adversas, né? Ou seja, um poder grande, recursos muito grande e, principalmente, uma incapacidade de mobilização dos jornalistas em relação a uma proposta que era de... Eu fui assessor do Paim, e o Paim participava de negociações salariais, e o Paim, eu me lembro que ele dizia lá na mesa de negociação, eu quero tanto, eu tenho 6.000 caras ali no portão. E ele tinha 6.000 caras ali no portão. E eu fazia negociação, eu digo, eu quero tanto. E os caras diziam, e eu dizia, eu tenho 6 caras ali no portão, e eu não tinha nem 6 caras no portão. Então, era muito difícil para fazer negociação. E me dei conta, então, que, como sindicalista, a única saída era essa que o Daniel estava apresentando para nós, para a FENAGE, e que eu adotei como presidente do sindicato. Voltei desse congresso e imediatamente chamei o Daniel. Fui na casa do Daniel, na verdade. Morava ali num edifício grande ali na Rua da Praia, e encontrei ele ali. A Célia estava gravidíssima. A Célia foi minha aluna depois, foi me orientando, a mulher do Daniel, a mãe dos 2 filhos mais novos dele. E nos reunimos e eu convidei para participar do sindicato e da campanha que iniciava naquele momento. A campanha salarial. O Daniel incorporou-se a nós e pela primeira vez, eu não sei, eu acho que eu não te disse isso, Miller, e pela primeira vez ele, que tinha feito todo o debate da Constituinte, tinha preparado toda o capítulo do quinto capítulo da comunicação, é praticamente ele resenhado pelo Daniel, não desenhado, mas resenhado pelo Daniel. E ele tinha feito isso e não participava
nem da FENAGE, ele era uma eminência parda por excelência, por escolha. Naquele momento, ele entrou no sindicato e, em seguida, nós entramos na FENAGE. Então, eu quero ser um dos responsáveis por o Daniel ter, no último momento da vida dele, ele que tinha sido professor, fundador, criador do curso de comunicação em Santa Catarina, que nos influenciou muito, né, junto com o Adelmo Genro, para mim, são as grandes figuras da comunicação no Brasil, teóricas e do ponto de vista de ação política, né? Tinha sido um professor, eu o tinha conhecido formulando políticas para a prefeitura de Porto Alegre, assim, no governo Olívio, ele formulou políticas de comunicação que transcenderam, inclusive, né? O orçamento participativo, eu tinha conversado com o Miller hoje, o orçamento participativo é uma espécie de ação derivativa, é uma ação publicitária emergencial de um governo que chegava e que tinha que mostrar alguma coisa diferente, e o que tinha de diferente era participar naquilo que era a essência de qualquer governo, que é o orçamento, né? Ou seja, então o orçamento participativo é uma espécie de não é uma política de comunicação pura, mas ela é derivada de uma proposta do Daniel. Então ele atuava e formulou sobre política, assessoria de comunicação, enfim, o Daniel formulou aonde tinha algum debate sobre comunicação, ele formulou. O Miller tem razão, o local que ele menos atuou, porque daí ele delegou para o primo dele, que é o Adelmo Genro, foi no jornalismo propriamente dito, né? No jornalismo propriamente dito, ele tomou emprestado, digamos assim, as ferramentas, que era o sindicato e a FENAGE, para, a partir dali, não atuar no jornalismo, atuar na comunicação. Embora fizesse uma defesa intransigente, o curso de jornalismo que foi feito pelo Daniel e outros tantos, né? Acho que o Lanzetta foi também, né? Lanzetta estava no início do curso, era essencialmente jornalismo. Aliás, acho que ainda é o único curso no Brasil que reivindica o jornalismo como eixo decisivo, fundamental, principal assim, do curso, inclusive a sua pós-graduação. Inclusive, a sua pós-graduação é uma pós-graduação assentada sobre o eixo do jornalismo. Então, embora... Pós-graduação em jornalismo. Em jornalismo, curso, acho que é uma das poucas. E o curso é só jornalismo, não tem RP, não tem propaganda e publicidade, é só jornalismo. E isso foi uma opção deliberada. E o Daniel teve uma importância muito grande aí. Até para não ficar muito reverencial, se me permite, Celso, te interromper, claro. O Daniel praticamente montou o curso, embora ele não fosse o fundador, né? Sim. Do curso. Mas ele montou o curso com uma visão estratégica. Então, por exemplo, todas as matérias de outros cursos que poderiam ter alguma coisa com comunicação, com jornalismo, ele reivindicava para o curso, para os professores do curso lecionarem. Então, por exemplo, eu fui lecionar na Faculdade de Administração e Economia, comunicação e administração. Ele botava a comunicação na frente para justificar que aquela matéria era da comunicação e não da administração. Então, com isso, ele teve uma estratégia de ocupação da universidade e de justificativa para que fossem contratados mais professores para o curso. E montou o programa das disciplinas, né, das matérias. Uma delas, ele montou assim, correndo, teve uma que ele tinha alguma coisa de filosofia, introdução à filosofia, porque ele tinha também essa visão de que o curso tinha que ser da cultura geral e não só instrumental, né? Quer dizer, aprender a usar o microfone, isso aí em 3 horas alguém aprende. A questão é o que fazer com esse microfone, e para isso o cara tem que ter uma cultura mais ampla, né? Então, ele botou no programa lá, bibliografia obrigatória, Princípios Fundamentais de Filosofia, do Georges Politzer. Georges Politzer era um filósofo
francês dos anos 40, stalinista, do Partido Comunista. Então, estava indo tudo muito bem, até que alguém pegou o livro assim e estava lá pela Santa e dizia assim, Stalin é o maior filósofo vivo da humanidade. Eu lembro disso. Era uma tradução de português de Portugal ainda. Eu acho que é um negócio assim. Então, tinha essas coisas. Ele tinha uma visão estratégica que, às vezes, o tiro saía pela culatra, mas, enfim. Nessa época, só para contextualizar melhor, isso aí foi o ano de 80. Eu ainda estava lá com o César em Brasília. Foi quando ele voltou mais cedo. E a gente tinha, né, pedido para ele vir para cá, porque ia ter concurso para a área mais teórica e coisa e tal, para ele fazer. E aí entrou nesse curso para a Universidade Federal de Santa Catarina. Porque eu estou falando de Florianópolis, eu falo para cá. E aí teve uma coincidência muito boa, que foi a entrada também nesse concurso de uma chilena meio exilada, que se chama Maria Helena Hermosillo, que era uma pessoa também muito bem preparada, né? Uma também doutora em comunicação e coisa e tal. E aí eles se juntaram aqui, os dois. E aí, nessa hora de montar todo esse inventário e coisa e tal, e uma estrutura do curso, esses dois trabalharam praticamente sozinhos aqui. Isso aí é um bom trabalho, na verdade. E a Maria Helena depois também ficou um tempo e voltou para o Chile, né? Quando pôde voltar, ela voltou para o Chile. Né? O Daniel, para vocês terem uma ideia, ou seja, aparentemente tem esse perfil de esquerda e que seria muito aceitável, bem-vindo, inclusive, numa universidade federal. Mas na PUC, eu dava aula na PUC há um momento da PUC, da FAMECS, um bom momento da FAMECS, que não foi sempre assim e infelizmente, também não continua agora. Mas não houve um bom momento da FAMECS em que nós começamos a discutir, os professores começaram a discutir a grade curricular a partir da nossa debate que a gente fazia nacional, democratização. Hein? Da democratização. Não, tinha um nome que era um debate sobre diretrizes curriculares. Diretrizes curriculares. A partir das diretrizes, nós começamos a formular as grades curriculares aqui na FAMECS. E aí a Doris Halsing, eu não sei se vocês todos conhecem a Doris é uma querida professora de rádio, jornalista e também querida, que não tem nenhum vínculo maior, assim, digamos, de militância de esquerda, é uma democrata e progressista, mas não é. E ela propõe que o Daniel vá abrir o debate, o seminário que nós estávamos fazendo e o Daniel foi doente já estava doente, estava num momento de melhora dele, foi na PUC e foi muito interessante, porque o corpo de professores da PUC não é o corpo de professores de uma universidade federal, né? Ou seja, tem um outro corte. E o Daniel foi lá e todo mundo se encantou com a proposta dela. E naquele momento, aquele currículo saiu, não formulado por ele, mas assim, saiu com a marca do Daniel, porque, de alguma maneira, o que nos identificávamos ali era muito tenuamente, porque não estava escrito em lugar nenhum, mas era o jornalismo como centro. O jornalismo como centro, ou seja, o Antoninho Gonzalez tinha deixado uma herança muito importante, que, embora não fosse um teórico, não fosse um cara da formulação, da pesquisa, ele intuía que o jornalismo precisava ter uma base, uma natureza definidora, né? Ou seja, para ele era a prática, né? Que de alguma maneira o Adelmo também defende, né? Por incrível que pareça, ou seja, isso que a gente chama de prática, na verdade, nada mais é do que praxis aplicada, né? Então, tem teorias atrás, tem um monte de formulação. E o Daniel foi um dos formuladores lá da FAMECS nesse momento. Só isso eu queria, este parênteses, antes da gente continuar aqui com vocês. Vamos lá, minha companheirada. Mas isso é o Daniel professor, né? Acho que o Daniel professor. E há uma multiplicidade de Daniels, né? O Daniel, já citei o Daniel
político, ou seja, produzindo gestão, né? Gestão de gestão política no governo Olívio, o Daniel organizando o Brasil para fazer Isso a aí, democratização. em 79, tá, eu e o César Valente, nós fomos, porque já tínhamos entrado aqui no curso, e nos mandaram fazer mestrado lá na UNB. Aí, logo em seguida, nas primeiras aulas, demos com o Daniel. Eu tinha conhecido o Daniel ano passado em Porto Alegre, assim, como menino ainda, numa reunião daquele grupo deles, que eles tinham um jornal chamado Informação, no interior do estado, que aí era o grupo ali do Tasso Genro, do Adelmo e coisa e tal. E o Adelmo eu conheci um pouquinho melhor ali naquela época. Mas aí nós começamos a conversar com o Daniel, o que ele estava fazendo lá. Eu vim defender aqui, que eu estou com uma tese já meio na cabeça, que eu vou escrever um negócio. E em seguida ele veio com uma papelada que ele estava fazendo um papel sobre o negócio de TV a cabo. Vai sair uma regulamentação de TV a cabo, que a Globo é que está conduzindo, tecnologicamente já está ultrapassado. Então, e aí então eu e o César, nós fazíamos o público do Daniel, quer dizer, nos ajudávamos o Daniel, vamos fazer uma reunião lá no Congresso. Aí lá, tá. O que houve foi que deu uma confusão tão grande e ninguém entendia aquilo, porque, de repente, isso era o primeiro ano do governo Figueiredo, né? Então, teve audiências no Congresso, aí ele preparava os deputados, ia lá, fazia cópia, ficava uma noite inteira escrevendo com um dedo só, e aí descolava a unha dele. E aí é o seguinte... embananou o negócio. Aí um dia nós estamos lá na UNB, sentados, chega um cara lá, diz assim, olha, veio um cara do Ministério das Comunicações, que era o poderoso Ministério das Comunicações, né? Então, querendo negociar. Então, assim, o Daniel disse, mas não tem ninguém aqui para negociar, né? Então, o que houve é o seguinte, naquele fim de ano ali, mais ou menos, aquela regulamentação que estava sendo encaminhada não parou ali, e foi o trabalho do Daniel, quer dizer, o Daniel sozinho, porque ele que veio com aquele negócio, a gente ia com ele, digamos, ia fazer não tinha 6, nós éramos 3, né? A gente ficou com aquela coisa assim, 3 pessoas organizadas para Brasília, mas em seguida ele veio para cá, né, para o curso de comunicação aqui, mas aquilo ali era uma coisa assim, de uma força mental dele e de conhecimento e de trabalho, né, porque ele era um cara e de uma psicopatia, assim, não, isso eu vai embora, não é assim, e também é o seguinte, a linha é essa, não tinha muita discussão com ele, né, ele chegava... O que era o contrário com o Adelmo, porque o Adelmo é primo dele, né? Era primo dele, primo, né? E aqui, quando o Adelmo veio lecionar também aqui no curso, já eram perfis diferentes, né? O Adelmo era mais relaxado, assim, coisas, e até era divertido ver algumas conversas por ali, né? E foi pena porque o Adelmo morreu em 87, quer dizer, uma coisa muito... O Adelmo ia mais longe, eu acho que ele que deixou escrito, acho que foi ainda o início dele. Eu acho que o Adelmo era um cara que evoluiu bastante do que, né? Foi uma pena, eu acho que ele ficou pelo caminho ali, porque acho que foi o primeiro trabalho que ele fez no jornalismo, né? De escrever coisas. O trabalho do Adelmo não foi testado, né, Lanzetta? Acabou não sendo testado e meio ignorado pela inteligência acadêmica brasileira. Não se enquadrava nos stalinistas, não se enquadrava na escola de Frankfurt, não se enquadrava, ao contrário, criticava tudo isso, e acabou sendo desconhecido. Eu conversava com o Miller ainda, embora nós estamos conversando sobre o Daniel, mas é preciso reconhecer que o Adelmo tem, do meu ponto de vista, a teoria do jornalismo. A teoria do jornalismo. Eu acho que não é uma das teorias do jornalismo. Eu acho que é a teoria. Pretensiosamente, eu tenho proposto isso, inclusive, há muito tempo, inclusive lá na UFSC. Acho que é mesmo a teoria. Eu tentei que a FENAGE já adotasse como tal, não fizemos, enfim, passa a ser mais uma, mas é uma teoria muito consistente que realmente
passa pela questão da natureza do jornalismo. E, de alguma maneira, o Daniel compartilhava dos princípios que o Adelmo, ou um compartilhava com o outro, não sei quem era. Eu acho que ali era o Daniel também é um formulador, mas ele era mais um cara de muita ação e Isso, assim, né? E o Adelmo era um filósofo, né? Ele era até o comportamento dele. O Adelmo tinha um comportamento que todos os alunos gostavam do Adelmo, da direita à extrema esquerda, todos, né? Porque ele dava atenção para todo mundo. O Adelmo tinha uma paciência com todo mundo. Então, qualquer besteira ele levava muito a sério. Levava a sério e levava na brincadeira. Né? Sim, ao mesmo tempo, mas ele conseguia deixar aquela pessoa que sempre era chamada de idiota. Por exemplo, o Daniel não aguentava uma bobagem dessa. Então, era isso, né? Então, ele tinha uma postura assim de filósofo mesmo. Ele brincava com ele querer. Ele era meio socrático, assim, ele gostava muito de responder uma pergunta com outra pergunta. Os diálogos meio socráticos do Adelmo. Eu acho que para entender o Daniel, é preciso conhecer um pouco o Adelmo e o pai do Daniel, que o pai do Daniel também era uma figura extraordinária. Estava conversando hoje mais cedo com o Schroeder, era um empresário, né, que tinha considerava que tinha responsabilidade social, né? Então, na Ferramentas Gerais, que era a maior empresa do ramo no Brasil e uma das maiores da América Latina, a maior da América Latina, eu acho até. É uma das quatro maiores. Uma das quatro maiores. Ele tinha um salário mínimo na empresa, que era muito maior, 2 vezes o salário mínimo legal, né? Se o cara era casado, né, tinha família, tinha um adicional por ter família, né? Então isso valia para o faxineiro, valia para todo mundo na empresa, né? Ele foi para a China, voltou e botou todo mundo a fazer ginástica, né? Ele abria a empresa de manhã, né? E era um cara assim, também assim, inflexível com relação aos princípios, né? Nessa época, assim, quando ficou na hora do Daniel assumir, que ele estava chutando, né, para cima e aí não conseguia mais, e estava naquele conflito de se tornar, né, empresário e coisa e tal. Aí eu brinquei com ele assim: o Daniel assume lá só o setor de foices e martelos, que aí tu fica tranquilo. Negócio das ferramentas gerais, né? Então fica só com as foices e martelos. Então, mas ele acabou vindo, né? Que era uma coisa que tu vê, ele tinha muita resistência, mesmo o pai dele tendo essa. Não era um grande não seria, né? Um grande conflito. Mas ele usou bastante o dinheiro, né? Para todos esses empreendimentos deles, político-ideológicos aí. Uma das coisas do pai dele era isso, que tinha uma aposentadoria compulsória para todos os funcionários, inclusive para ele. Então, quando ele chegou aos 70 anos, ele saiu da presidência da empresa, ficou só no conselho de administração. E aí praticamente intimou o Daniel a assumir a presidência. Aí o Daniel assumiu, pouco tempo depois, o Daniel tomou uma decisão lá e o pai não aceitou e foi lá e desautorizou o Daniel. Aí o Daniel chutou o balde, disse: não, ou eu sou presidente ou eu não sou. Pô, e saiu, e foi quando ele saiu. Mas ele tinha me convidado para ir trabalhar com ele. Ele tinha me convidado para ir trabalhar na Ferramentas Gerais e disse: Daniel, eu só vou te atrapalhar, porque eu não entendo picas de ferramenta, não entendo picas de administração, de atividade comercial, eu só vou te atrapalhar porque tu vai ter que me ensinar. Aí, não, até paciência, não vou, eu não fui. Aí, pouco tempo depois, ele saiu, disse: porra, legal, hein? Se eu tivesse lá, como é que ia ser? Mas ele, além dele ser, como o Lanzetta diz, meio obsessivo, quando ele decidia uma coisa, ele era, e podia ser muito radical, né, em termos políticos e tal, mas, ao mesmo tempo, tinha uma capacidade de persuasão, né, impressionante. Ele ganhava as pessoas, né, nas discussões e tal. Mas tinha coisas um pouco na faixa anedótica. Nós íamos seguido para Porto Alegre, de Florianópolis para Porto Alegre e tal, e no final da semana, voltava no domingo à noite de carro. Aí parava sempre para lanchar em Araranguá. O Daniel era capaz de entrar no restaurante lá e pedir para ele meia dúzia de ovos fritos
e comia os 6 ovos fritos. Né? Então, quando ele botava uma coisa na cabeça, não, precisa proteína. A proteína foi essencial no processo de humanização, porque a proteína levou ao desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento do cérebro criou o ser humano. Tinha umas coisas meio malucas, assim, mas quando eu cheguei lá em Florianópolis, estava o Lanzetta, o César, o Daniel e eu, todos na fase final de mestrado. Já tinha terminado os créditos, tinha que fazer as dissertações. E nas universidades federais, você conta a jornada, a carga de trabalho dos professores, tantas horas de aula, tantas horas de preparação de aula, tantas horas de função administrativa, tantas horas assim por diante. Aí um dia nós fizemos a conta lá e nós tínhamos contrato de 40 horas e a nossa carga era de 60, 70 horas. Nenhum de nós ia conseguir fazer a dissertação. Né? Aí decidimos lá, o Lanzetta, o César e eu, não, vamos fazer a dissertação mais importante e mais avançada é a do Daniel. Então vamos tirar ele de sala de aula, né? Vamos assumir as aulas dele e tal, para ele fazer a dissertação dele, que viria a ser a história secreta da Rede Globo. Mas a dissertação, uma dissertação que eu comentava com o Schroeder, uma dissertação normalmente tem as suas 200 páginas, mais ou menos. A do Daniel eram 3 volumes de 300 páginas cada um. Ele começou pelas obras escolhidas, né? Não fez uma dissertação, ele fez 3. Um volume era só de documentos. Era um anexo de documentos. Isso aí dava a ele uma segurança para defender as teses dele com a relação à TV por cabo, a TV por assinatura depois e tal, né? E a influência do Adelmo, né? Que ele era mais ligado ao Adelmo do que ao Tarso, muito mais, né? E o Adelmo tinha uma visão mais reflexiva, mais teórica, muito baseada em Lukács, né? E tanto que você identifica no livro do Adelmo, no Segredo da Pirâmide, você identifica conceitos e a raiz lá no Lukács. Né? Mas o Daniel era a personalização da praxis. Era um cara que tinha referências teóricas, mas ele ia para o pau, ele ia para a prática, ele ia para a intervenção. Era uma capacidade de trabalho e de criatividade extraordinária. Impressionante. Mas o Schroeder, junto com outros colegas jornalistas, a Elizabeth Costa, o James Gorgen, o Juliano Carvalho, a Maria José Braga, o Pedro Osório, o Sérgio Murilo e a Valciso Coloto, esta equipe de talentosos jornalistas escreveu um belo artigo que está circulando, né, registrando essa trajetória, essa importância do Daniel Herz na comunicação. E nesse trabalho, Schroeder, vocês tangenciam um pouco, tentam projetar um pouco do que seria esse futuro, isto é, se no futuro, se hoje o Daniel estivesse aqui entre nós, como é que seria o comportamento e a reação dele em relação a todas as novidades que nós temos hoje na comunicação? A começar pelo predomínio avassalador das Big Techs. Como é que vocês pensaram em relação a isto, Schroeder? Só um pouquinho antes, o Lanzetta uma vez disse, frasista como diz, Daniel, o terror dos monopólios. Hoje em dia, com as Big Techs, ele seria o terror dos monopólios das Big Techs. Internacionais, Não, bem, primeiro, assim, esse grupo que assinou esse artigo, Vieira, nós fizemos esse artigo porque nós queríamos fazer, e queremos fazer ainda, um evento maior, que registrasse os 20 anos, exatamente por isso que o Miller diz, ou seja, para garantir na memória de quem não o conheceu, ou lembrar quem o conheceu, a relevância que o Daniel teve. Então, o artigo é uma espécie de compensação, por isso que nós fizemos uma espécie de síntese do trabalho e tal, para registrar no dia da morte dele, para ver se a gente consegue fazer. Está sendo negociado, eu acho que na UFSC, algum evento
posterior. Bem, quando o Daniel morre, nós estamos em discussão a TV digital. Tá? Ou seja, ele já tinha conseguido fazer o debate da TV a cabo, tinha conseguido, a partir da vitória, porque a lei da TV a cabo é dele, de cabo a rabo é dele, ou seja, os empresários só endossaram embaixo porque estavam encalacrados. E o Lanzetta trouxe isso, estavam encalacrados pela tecnologia que pressionava para ser implantada e a falta de legislação. E nós conseguimos trancar, a partir do Sindicato do Rio Grande do Sul, Nunes. O Sindicato do Rio Grande do Sul entrou com uma ação e trancamos as instalações da... Como era o nome que o Sarney fazia? Não sei o que, TV. Era uma gambiarra que permitia o cabo sem ter lei sobre isso. Nós conseguimos trancar e, a partir daí, o Daniel consegue fazer a TV a cabo. E tentamos fazer... porque isso é importante. No início a sua lógica leninista, como eu insisto em repetir, levava ele a uma única legislação, né? E isso, de alguma maneira, está presente ainda em alguns movimentos, em algumas ONGs tal, que insistem numa única legislação, como se fosse uma espécie de uma lei geral da comunicação. O Daniel rapidamente percebeu que isso estava fadado a não acontecer. Primeiro, pela potência, a força das empresas, que não queriam regulação nenhuma, depois pela dificuldade de fazer uma lei que desse conta das mudanças tecnológicas que estavam ocorrendo numa velocidade, já naquele momento, uma certa velocidade. Então, ele opta por regular tecnologias. Ele diz, as tecnologias abrem janelas, para usar uma expressão aqui que é usada volta e meia que eu não gosto, abrem oportunidades, ou seja, então o cabo foi uma e a segunda foi a TV digital. Na TV digital ele já estava doente, e eu acabei substituindo ele muito no final da metade do debate em diante, eu o substituí. E espero que não por isso, mas diferente da lei do cabo, que nós ganhamos, na TV digital nós perdemos. Ou seja, a lei implementada pelo governo Lula e depois pelo governo Dilma era uma lei pautada pela Globo e cuja lógica era a não tecnologia. Ou seja, a lógica era reduzir ao máximo a tecnologia. Então, com isso, nós perdemos a oportunidade de ter fábricas de semicondutores, que era o debate que estava naquele momento. Então, eu digo isso assumindo parte da responsabilidade no meio do debate, a ausência do Daniel foi decisiva para nos enfraquecer. Eu me senti, eu me lembro que o James Guerra, o Pedro Osório, as pessoas que estavam em volta do Daniel nesse momento, e havia momentos que nós tínhamos que produzir documentos, ir para Brasília, o Miller lembra disso, tinha que ir para Brasília fazer debate, lá entrar no Congresso, falar lá com os senadores, com os deputados, enfim, não era uma situação simples e politicamente muito tensa. E nem sei se nós conseguimos acertar todas os matizes que tinha que ser feito. Não sei. Fizemos um esforço, mas teve uma mudança ali que eu quero registrar aqui, que eu fiz sem o Daniel, e fiz junto com o Pedro Osório, com o James e tal, dentro do FNDC, e dentro da FENAGE, e dentro do Epcom, que era a empresa essa que o Daniel tinha, que era um dos centros de ação do Daniel, preocupadíssimo, que ele tinha sempre com a democracia, era enfrentar uma ideia de Estado com a ideia de controle público. Então, isso nos colocava sempre contra, por exemplo, o Partidão, o PCB, o PDT, né, que eram sempre muitos estadistas. Nós não éramos. A gente apostava numa ideia de controle público. E isso eu acho que nós estávamos errados. E o Daniel não teve chance de ver o passo atrás que a gente deu, por exemplo, na TV digital. Na TV digital, nós já começamos a apostar numa presença maior do Estado, porque a gente percebia que o controle público, que os conselhos que já existiam em várias áreas da economia não estavam dando conta, ou tinham sido sequestrados pelas empresas, né? E não funcionavam como contrapeso de controle. E eu, particularmente,
comecei a pensar, precisamos de um Estado mais forte. Né, e tal. E essa parte o Daniel não estava. Então, o que eu posso dizer, Vieira, acho o Daniel, acho que sim, pela capacidade dele, acho que o Daniel estaria reavaliando um pouco esse pressuposto do controle público como uma espécie de substituto do Estado, né? Ou seja, como se o Estado não desse conta da representação do público como um todo e precisasse esses conselhos. Eu acho que continuaria garantindo os conselhos, mas acho que ele estaria apostando um pouco mais no fortalecimento do Estado. Eu me lembro, por exemplo, de eu particularmente ter um enfrentamento com o Requião, representando o Daniel, imagine, eu enfrentando o Requião em Montevidéu, levei uma surra do Requião, obviamente, porque o Requião é genial como orador e um formulador importante, então, mas ele era um defensor até exagerado do Estado, né? Mas hoje acho que o Daniel estaria conosco. Ou seja, nesta linha de tentar de novo reorganizar, regulamentar e regular e regulamentar. Mas a percepção de que a gente estava certo, e eu acho que a ideia do controle público era insuficiente, ou pelo menos frágil para dar conta, é que o Estado brasileiro se reencontra um pouco. Né? Porque o PT e o Lula também não são estatizantes, como era o PDT, como era a tradição do PTB. Não era. Mas a volta do Lula para uma vertente janguista ou varguista, até varguista, eu acho que tem muito do Vargas, pela pressão externa, essa pressão quase obscena, me desculpe a expressão, mas é quase obscena, porque é imoral, porque é ilegal, porque é violenta, porque, enfim, todos os adjetivos que a gente pudesse usar, a partir de um Estado militarmente forte, que pressiona a democracia dos outros países, em particular a nossa. Então, acho que do ponto de vista tecnológico das grandes big techs, nós estaríamos apostando na regulação. A FENAGE foi a última ação que nós fizemos dentro da FENAGE, eu, a Zequinha, e esse grupo que assinou, inclusive, esse documento em favor do Daniel, nós formulamos um projeto que está aí, espero que seja encaminhado, né? Que era um projeto, a pedido da FIGE, de taxação das big techs. E a taxação que não é regulação de conteúdo, não é nada, é taxação mesmo, ou seja, é transferência de recurso para, vejam só, de novo, Miller, para um fundo de jornalismo. Para um fundo de jornalismo, ou seja, para um fundo das empresas, onde o centro seria a defesa do jornalismo. Não só exclusivamente o jornalismo, mas o jornalismo com uma enfim, maior representação. Então, eu tendo, quando a gente começa a conversar sobre a falta que o Daniel nos faz, é sempre muito mais incógnita do que certezas, entende? Ou seja, porque o Daniel tinha uma capacidade de atualização acima do normal, assim, acima da média. Mas eu tenho a pretensão e quero que ele estivesse junto conosco nessa ideia de um Estado mais forte. Desculpe, Elaine. A Elaine quer fazer completando isso sobre a força do Daniel que vocês falam. Como foi quando ele ficou doente e quando ele estava muito doente? Como foi para vocês perder uma pessoa como ele? Bem, vou te contar como é que foi, como eu soube a doença dele. Tá? Nós tínhamos de manhã, Nunes, nós tínhamos um seminário no sindicato, que eu não me lembro se era dos jornalistas, em algum local, mas eu sei que eu e ele éramos palestrantes e saí. Eu peguei meu carro para sair e ele sairia da casa dele e nós encontraríamos lá. Então, ele não foi. O Daniel não chegar em lugar de trabalho era absolutamente impossível. Eu nunca vi o Daniel faltar em qualquer atividade, em qualquer compromisso. Ele não foi. Não foi, voltamos para casa e tal, eu estava em casa, me ligou, ele me ligou. Não, antes disso, a Dica me ligou, que era minha mulher, me ligou e disse, olha, eu soube agora que o irmão do Tarso, que é médico, fez um exame no Daniel e ele está é grave, está com câncer grave e tal, e me deu o pior dos cenários, assim, de tarde e depois da manhã. Troço meio que ele já vinha cansado, tal, enfim, estava com... E à noite ele me ligou
Ele me ligou. Eu tentei. Desculpe, gente. Ainda tudo bem, seu Celso. Vale. Ainda hoje é um personagem tão marcante que é capaz de provocar esse tipo. Eu tinha me preparado para não fazer isso, para não fazer o fiasco de tal. Mas é que contar essa historinha, essa partezinha para mim é muito. Ele me liga e me diz: Olha, eu estou com um troço que é o primo daquele coisa. Para não me dizer que ele estava com câncer, porque eu e ele brincávamos: quem é que teria o câncer de garganta primeiro? Porque eu e ele sempre estávamos com dor de garganta, eu e ele estávamos sempre cansados, eu e ele, então, enfim. E a gente: quem é que vai ter o câncer primeiro? E ele disse: Olha, eu estou com um primo daquele troço. Então. E aí, o cuidado dele para me informar, para não, para não me deixar nervoso, então foi um troço que. E eu sabendo já. Não, o pior é isso, que eu sabendo, eu tento me segurar e tal, e ouvindo ele me dizer, e diminuindo as possibilidades e tal, que não era bem aquilo, que não. Sabendo. Bem. Então, o conhecimento da doença, para mim, praticamente, foi difícil. E, em seguida, nós nos demos conta, porque o Daniel o tempo todo nos conversou sobre isso. O Daniel, em seguida, nos reuniu e disse: Olha, tal, eu vou fazer isso, eu estou indo para Little Rock, tem não sei o que e tal, procurou na internet, a internet... Aliás, quando ele foi na PUC, ele disse: eu estou vivo por causa da internet. A primeira coisa que ele disse quando ele chegou na PUC, lá para aquele evento que eu falei para vocês, da grade, do currículo, ele chegou assim: estou aqui e tal, e estou vivo porque as novas tecnologias me salvaram. Ele apostava de uma maneira quase messiânica na ideia das novas tecnologias a serviço da humanidade, a serviço do homem e tal. Então, ele, o tempo todo ele nos contou e nos disse como é que estava, e nos tal. Quando foi piorando, né, ou seja, quando foi piorando, ele foi se afastando, foi ficando nos Estados Unidos cada vez mais e tal. E tem isso, eu contei essa história esses dias, botei no Facebook até, e eu vou terminar com ela para não me prolongar muito, para não me emocionar muito. Ele vai e nos reúne, ele me reuniu a mim, ao Pedro Osório, ao Zé Miguel, que era uma espécie de intelectual orgânico do Daniel, era o cara que lia, o cara que assessorava o Daniel intelectualmente. O Zé Miguel, o James Gergen, que hoje trabalha no governo do Brasil, e foi um cara que aprendeu com o Daniel, questão de comunicação, nos reuniu e, como eu disse, nos passou tarefas. Ou seja, ele se despediu de nós trabalhando. Disse: Ó, tu faz isso, eu tive que fazer um capítulo, um pós-fácil para o livro dele, fizemos um pós-fácil para o livro dele, fizemos o James fez o mestrado e mais não sei o que tinha que fazer e tal, não me recordo bem o que era, o Zé Miguel tinha que fazer ou seja, deixou tarefas para nós, que era a maneira da permanência dele, era a maneira da permanência dele. A gente sabia, Elaine, que era uma ausência razoável, ou seja, na FENAGE, no FNDC, em todas as instâncias que ele atuava, né, seja como formulador por exemplo, o debate sobre ensino, ele é o cara que formulou o projeto de qualidade de ensino da FENAGE, que é inédito, só a FENAGE tem um programa de qualidade de ensino que diz para o Brasil como é que os jornalistas têm que ser ensinados, né? Ou seja, é uma proposta dos jornalistas de ensino de jornalismo. Isso é uma coisa inédita, eu não conheço nenhuma outra profissão que tenha uma coisa dessa. Ele formulou. Então, ele atuava em todas essas áreas e a gente sabia que preencher isso não ia ser muito fácil. Mas, como eu disse, na TV, a novidade mesmo era a digitalização da TV, porque não era, e ele dizia isso, não se estava digitalizando a TV. Ou seja, nós tínhamos a chance histórica de digitalizar a indústria brasileira. O que estava em jogo era isso, né? O que estava em jogo era uma planta de semicondutores e a possibilidade de introduzir a digitalização como um elemento industrial que pudesse imantar a indústria toda. E o que foi escolhido foi o que menos fez isso, né? Foi o que menos fez. Nem fábrica de semicondutores o Japão trouxe para o Brasil, que era uma mentira, não ia fazer isso desde sempre. Então, nessa questão, a falta foi muito grande. Né? Ou seja, a gente já percebeu que a formulação que a gente dava, e dá ainda até hoje, eu converso muito com a Zequinha,
e nós concordamos que o que a gente faz e tem feito da defesa da memória do Daniel é uma defesa. É uma defesa. Nós não conseguimos ainda produzir, assim como o Adelmo, eu acho. Assim como o do Adelmo. Eu acho que não se produziu um avanço, um debate sobre e uma construção teórica acima do que eles tinham feito. Acho que nós estamos defendendo. Já é alguma coisa. Mas. Tem uma coisa, Schroeder. Diga. Desculpa te interromper. Não, bom, antes eu tinha falado que das pessoas que era preciso conhecer para entender um pouco o Daniel, que era o pai, e o Adelmo, mas tem um terceiro que a gente não mencionou, que foi muito importante, influenciou muito o Daniel na percepção da tecnologia, do papel da tecnologia no mundo, que era o Homero Carlos Simon. Homero Simon, é isso mesmo. Você tem razão absoluta. Que foi o cara que montou a rede da legalidade, ali já estava como a questão da democracia e da tecnologia juntas, né? E o Daniel tinha um respeito e uma admiração muito grande. Ele era muito agradecido pelo Homero Simon. E foi o Homero Simon que praticamente botou na cabeça do Daniel essa questão dos aspectos políticos e democráticos da tecnologia, de que a tecnologia não é neutra. Né? Isso, perfeito. Isso foi o Simon que botou no Daniel. E foi isso que levou o Daniel a ter essa visão das tecnologias, da necessidade de regulamentar as tecnologias e tal, né? De regular as tecnologias. Na época da discussão da TV digital, ele e eu tivemos uma discussão aqui em casa, porque eu sustentava que a TV digital ia ter vida curta como a TV por assinatura por cabo, a TV por cabo por fio. Né? Quando já tinha a TV por satélite, já tinha fibra ótica, já estava... E que isso ia ser efêmera, a TV digital. Bom, a crise das TVs por assinatura hoje é uma evidência disso. Né? É uma tecnologia que se tornou obsoleta, está se tornando obsoleta, em detrimento das tecnologias, das grandes tecnológicas, né? Da informática mas na época o que eu sustentava era que eram as telecomunicações que eram a chave política e tecnológica daquele momento. Naquele momento era, hoje já não seria. Mas eu concordo contigo, acho que o Daniel hoje seria o terror dos monopólios redivivo, né? Por perceber esse papel das tecnologias. Eu acho que o Musk hoje teria um incômodo com o Daniel. O Daniel incomodaria o Musk mais. E dá para fazer. O interessante que eu fiquei satisfeito, eu estava lendo, eu li já os 3 volumes da Globo, que o Ernesto Rodrigues escreveu, e é a primeira vez que eu vejo o livro do Daniel citado com seriedade. Tá? Porque ele sempre foi tentado diminuir aquilo ali. Mesmo na época do lançamento, a Veja estava como um panfleto esquerdista, que era uma coisa assim, né? Que aquilo ali não era e tal, e nunca foi respeitado. Eu digo, agora nessa coisa de história da Globo, quando põe referências à história da Globo, está lá o livro do Daniel, e que o Ernesto coloca como uma referência importante, claro, que é uma visão, né, de um estudioso, coisa tal, mas está lá. Ele consta dentro. É interessante porque depois a Globo quebrou no cabo, né? Porque, na verdade, entre todos os investimentos que foram desastrosos e que levou o grupo, né, a quebrar no final no início dos anos 2000, foi o cabo, né? A TV por assinatura, né? Que o investimento desproporcional que eles acabaram fazendo para tomar conta, né? E que não deu certo e estavam se afundando naquilo lá. Uma falha nossa, Uma falha nossa aí, Lanzetta. Falamos 2 vezes com o Ernesto Rodrigues e em nenhum momento nós citamos esta intervenção na história. Né? A do Ernesto não deu tempo, até são tanta coisa para perguntar para o Ernesto que era... E eu não tinha lido o terceiro. Hoje eu não tinha lido. Eu terminei de ler o terceiro faz pouco. 800 páginas só num volume, né? Esse último. Mas tem muita informação lá. Tem muita informação.
Sim. Né? Lanzetta, eu olhei, peguei o livro na livraria essa semana e me assustei. E não cheguei a comprar, mas eu estou com vontade de ler. Não, Vale? tem muita informação. Todo o assunto, não teve assunto proibido que ele não tocou. E ouviu todo mundo, inclusive os dois marinhos principais, né? Todos foram. E ele teve acesso a toda a documentação da história, lá, dos depoimentos, todos daquela Memória Globo, né? E entrevistou muita gente também, né? E ele produziu isso tudo. Quer dizer, ele termina, é interessante, porque ele faz também essa questão do problema da Globo com o PT, que é uma coisa que os caras... e vem, são vários episódios, e ele conseguiu terminar o livro com agora com o último... Como é que se chama esse... O PowerPoint do O PowerPoint, ele conseguiu... Ele fecha o livro com o PowerPoint. Agora, o último, né? Dizendo que assim, a história, na verdade, não está terminando, né? Isso ainda vai continuar por muito, né? Porque os caras têm um conflito ali que não. Hein, Lanzetta? Mas para quem manipulou com uma edição de um jornal nacional, aquele PowerPoint estava muito bagaceiro. Não, aquele. Não, mas é porque. Muito do vagabundo, né? Não, ali Não, é aquilo que até o próprio Ernesto, na entrevista que ele deu, até ele falou nisso. Ele falou nisso o seguinte, que aquele negócio lá, o programa que mostrou, tinha 50 mil pessoas, tá? 50 mil viram aquilo ali. O problema foi a reclamação que turbinou. Se ninguém tivesse reclamado, passaria em branco, né? Mas estou me lembrando agora. Político, né? Desculpe, Lanzetta. Eu estou me lembrando agora que da relação do Daniel, que era o principal adversário da Globo, né? Mas a relação dele com a Globo, com os seus diretores, era muito civilizada. Os caras admiravam muito o Daniel. Eu testemunhei muito. Eu tinha falado com o Lanzetta. Eu vi esses caras reconhecendo o Daniel um adversário primeiro leal, né? Leal e muito informado, muito competente, que eles não podiam ignorar, a não ser nos discursos, né? Discurso de retórica, de palanque e tal, faziam. Mas, assim, nas negociações e tal, que a gente fez, participei de muitas negociações, o pessoal reconhecia o Daniel. O Daniel transitava com muito, inclusive muitos gostavam muito dele. O Laufer, que eu tenho filho, o Laufer gostava muito do Daniel, do conselho, a gente se reunia, era uma relação bem respeitosa. Percebia-se que não era um olhar normalmente dedicado aos sindicalistas Nunes, como nós, assim, sabe? Os esquerdinha que estão... Não, o Daniel era sempre reconhecido e respeitado como um cara à altura dele. Até porque também vinha de uma classe à altura, né? Também tinha esse era um dissidente. Era um cara rico. Independente disso, a Globo respeitava muito. No Conselho, ele era muito velho. E ao formatar o Conselho, ele garantiu para a Globo um espaço, ele garantiu ou seja, que poderia ter sido montado diferente. Aquele conselho poderia ter 500 formatos e tal, onde diluísse a importância, enfim, podia ser uma confusão, como eram os outros conselhos, e como virou agora até, né? Mas o formato que o Daniel previu era um conselho que podia ter influenciado bastante, de maneira bastante boa, a democratização da comunicação do Brasil, né? Fazendo as regulações necessárias, né? Que tem todos. Nós não conseguimos regular. O problema, Vieirinha, é que nós estamos enfrentando agora 5 ou 6 big techs globais, isso aí, sem ter conseguido regular as nossas 6 famílias que o Daniel denunciou aqui no seu livro, entende? Nós não conseguimos implementar uma regulação aqui que nos Estados Unidos vem dos anos 40.
que o mundo todo já tem essas regulações e nunca teve problema de censura, ao contrário, né? As regulações garantem a não censura, garantem a não manipulação. Não tivemos. E aí, então, está muito difícil agora. Oi? Eu queria te questionar, Nunes, tu fala nessa situação até o Verinha comentou, se o Daniel estivesse vivo agora, qual que seria o olhar, enfim, tudo mais. Mas eu lembro ali em 2006, ali a gente estava discutindo, enfim, estava propondo e querendo uma Conferência Nacional de Comunicação. E ela é realizada em 2009. E a gente aprova lá trocentas medidas lá e nenhuma foi implementada. Tu, na tua visão, tu acha que o que faltou nesse... Foram 3 anos, né, de ausência ali, naquele tempo, naquele período, mas faltou a presença do Daniel naquela conferência, tu poderia dizer que a gente poderia ter saído com um resultado melhor dela? Porque aí eu vou ter que me diminuir um pouco, porque na verdade eu estava substituindo o Daniel, ou seja, quem conduziu a conferência, quem garantiu a conferência mesmo, foi FENAGE e FNDC, foi a CUT, de alguma maneira, né? Mas foram 2 ministros, que era o Dulce e o nosso ministro da SECOM, como é o nome dele? Franklin. O Franklin Martins, que estava representado enfim, pelos seus secretários que estavam lá. A realização da conferência, Nunes, para mim, no final, eu já achava que a realização da conferência já era uma vitória. Ou seja, um país que nunca tinha feito um debate nacional sobre comunicação, realizar uma conferência daquelas, conseguir realizar com tensões do todo lado. Você lembra? Eu era chamado de traidor para baixo, pela esquerda, pela direita, pelo centro, todo mundo, nós éramos todos, quem estava ali bancando a conferência, né? Então, a realização da conferência foi importante. Tinha 700 propostas, ou seja, não tinha nenhuma proposta. 700 propostas não é nenhuma proposta, mas tinha uma proposta aprovada por unanimidade, que era de um Conselho Nacional de Comunicação, não um conselho do Congresso, que era o FCC norte-americano, ou seja, o que nós tínhamos tirado dali era com o apoio da Bandeirantes, com o apoio, enfim, das que tinham ficado na negociação, porque a Globo tinha ido embora, né? Como ela sempre faz, a natureza do escorpião fez com que ela se retirasse no meio da conferência. Mas ficamos com aquilo ali. E esse conselho, se aprovado, nós teríamos evitado um monte de problemas a posteriori. E quem era o conselho? Já estava ali o conselho. O conselho era eram as representações que estavam lá. Tinha 14 ou 15, era esse o conselho. Então, não conseguimos naquele momento, por quê? Porque a Bandeirantes, o representante da Bandeirantes, que era um advogado muito competente, muito, muito bom, eu gostava muito dele, ele topa fazer isso. Eu digo, cara, nós temos que sair hoje com um conselho daqui e uma limitação de rede. Era a minha proposta. Se a gente sair com essas 2 coisas, o resto tudo tu pode botar na gaveta, entende? Porque tal. E ele leva isso para o SAAD, para a negociação. E o SAAD não aprova. Nem o conselho e nem a limitação de rede. Muito menos a limitação de rede. O conselho e a limitação de rede, muito menos. Mas a limitação de rede foi o que seduziu mais eles. Porque eu disse, como é que eu convenci o advogado? Eu disse, olha, cara, se nós sair com uma limitação de rede daqui, a Globo já está pela metade. Se nós sair com uma limitação de rede daquele dia, se nós saímos lá, a Globo, naquele dia, já era a metade do que era no dia anterior, entende? Ela já estava enquadrada dentro de que dos outros estados, dos outros países já tinha. Bem, então, ali, Nunes, eu acho que se fosse o Daniel, talvez ele tivesse conseguido. Entende? Ali, eu não consegui. Schroeder, Ricardo Bueno aqui, tudo bem? Oi, Bueno, tudo bem? Tudo bom. Eu queria fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho desse rumo. A gente provavelmente está no final da nossa conversa. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que tu e os demais aqui que conviveram intensamente com o Daniel, eu conheci ele muito superficialmente quando eu trabalhei na comunicação da prefeitura, lá na eleição, perto da eleição do Olívio, por ali, com a Milena e tudo mais.
Mas eu queria te ouvir no seguinte: o que o Daniel estaria pensando hoje em relação ao jornalismo ou ao não jornalismo que nós estamos vivenciando? A essa questão de que o entretenimento está tomando conta, o opinionismo ou o achismo prepondera sobre os fatos, essa coisa dos algoritmos estarem direcionando as pessoas para os seus nichos, ou seja, aquele jornalismo da informação, da investigação, de trazer à luz fatos, hoje ele está muito reduzido, né? Nós estamos à mercê da desinformação. Então, a pergunta que eu te faço é assim, dá para imaginar qual seria o sentimento do Daniel em relação a essa realidade que de alguma maneira, para nós que somos jornalistas lá de um outro do século passado, né, que nos formamos nos valores e nos conceitos do velho bom jornalismo, como é que o Daniel estaria se sentindo hoje? Como é que tu imaginas isso? Nisso eu não tenho dúvida, cara. Nisso eu não tenho dúvida. Eu acho que o Daniel estaria alinhado com a maioria dos jornalistas do mundo hoje, mas principalmente com o Adelmo. De novo, me valendo do Adelmo como uma referência ao qual o Daniel compartilhava. Né? Uma das coisas que o livro do Adelmo traz e que, de alguma maneira, está presente na postura do Daniel é que a democracia era determinante. Então, embora fossem homens de esquerda, embora fossem homens alinhados a um projeto ideológico, eles compreendiam que a comunicação e o jornalismo tinham um papel, que esse papel era maior, não é que ser maior, ele abrangia todas essas outras questões. Então, tu tem um jornalismo onde a natureza do jornalismo foi vilipendiada, ou seja, onde a informação desaparece, onde o compromisso com as coisas mínimas que todos nós aprendemos nos semestres iniciais de jornalismo, que essas coisas não são mais relevantes, certamente o Daniel estaria reagindo. Como reagiu? Ou seja, quando o Daniel postula uma grade, né, acadêmica, propõe aonde o jornalismo é central, propõe um curso que o Miller testemunhou aqui, onde o jornalismo está no centro, ele estava dizendo o seguinte: a verdade é indispensável. E a única manifestação humana que está comprometido com a verdade é o jornalismo. Isso não significa que ele é melhor ou pior. Né? A publicidade não está comprometida com a verdade, está comprometida com outras questões. Né? Isso é um ponto importante. Tal. A única manifestação humana que diz o que eu estou dizendo é verdade é o jornalismo. A literatura não reivindica isso, a ciência reivindica de uma outra natureza, um tipo de... Então, me parece que Ricardo, que ele estaria conosco, não tenho dúvida. Nisso eu não tenho dúvida. Ele estaria conosco nessa perplexidade e para mim, uma certa, às vezes me dá um certo desânimo, na verdade, porque a falência, ou pelo menos essa frouxidão do jornalismo, na verdade, é uma frouxidão da esfera pública, da opinião pública, da democracia. E, de novo, o Daniel e o Adelmo estavam absolutamente corretos, né? Acho eu. Nesse sentido, tu achas que ele se manteria lutando, otimista, apesar de realista, acreditando que era possível seguir nessa luta, que teríamos algum tipo de vitória no percurso? Ele era incansável, né? Ele era incansável, começa por aí. Mas obstinado e convicto, né? Ele não fazia concessões retóricas, né? Ele defendia com convicção. E aí tem duas ou três coisas nessa linha que o Schroeder disse. Eu não tenho dúvida que ele estaria defendendo o jornalismo, né, com
com as boas velhas práticas e as boas novas práticas também, mas, enfim, porque ele tinha separar entretenimento de jornalismo, isso era uma coisa, para ele, meridiana, não havia essa promiscuidade entre entretenimento, entre o que hoje está aí as celebridades virando fontes de informação, que não são nem informação e nem são fontes, né? E a outra coisa é que isso, na esteira do Adelmo, ele tinha muito claro, né, que o jornalismo é uma forma de conhecimento, né, que é a forma de conhecimento que pega a realidade pelo singular, pelo evento singular, né? Assim como a arte é uma forma de conhecimento pela estética, assim como a economia é uma forma de conhecimento da realidade pelo lado da produção material e produção e circulação das coisas materiais. Assim como a política é uma forma de apreensão da realidade pelo lado das relações de poder. Para ele era muito claro, na esteira do Adelmo, que jornalismo é uma forma de conhecimento e uma conquista da humanidade. É isso aí. Essa é a melhor definição de jornalismo que eu conheço e é feita pelo Adelmo, e que compartilhou, né? Os dois compartilharam bases teóricas e inclusive partidárias, né? Ou seja, os dois vêm do mesmo campo ideológico. Como eu disse, não era o meu. Mas não era o meu assim, não era o meu, todos nós éramos de esquerda, mas esse campo não era o meu. E eu aprendi, e hoje faço parte de um campo político que transita, inclusive com as pessoas oriundas do passado do Daniel, a partir de uma tradição teórica garantida pela prática. Era isso, talvez, que a gente pudesse chamar o Daniel. Daniel, eu disse isso para o Miller hoje. Daniel é o cara que melhor conseguiu, do meu ponto de vista, sintetizar o conceito de praxis, né, no sentido de uma prática, de uma teoria aplicada na prática e testada na prática e pautando a prática, né? Ou seja, e se porque senão fica um idealismo. O Daniel era tudo menos idealista, né? Ele tinha um otimismo cauteloso e um otimismo garantido por reflexões e convicções das quais ele o mantinha vivo. Isso que eu disse para vocês, ou seja, de ele não me dar o seu diagnóstico porque para não me ferir, né, um troço absurdo, ou de fazer a última reunião nos entregando tarefas como se ele fosse sobreviver às tarefas e pudesse vê-las depois, dá uma amostra da sua tenacidade, né, do seu compromisso com o estar aqui agora. O Daniel era um materialista numa dimensão quase mística, no sentido de dar a ele uma capacidade de trabalho que, só para você, eu vou relatar porque minha querida amiga, a Célia, me contando depois da morte do Daniel, que no dia, eu contei para ela essa história, que ele me ligou e eu fiquei assim, tal. Ela disse, quero que eu te diga o seguinte, quando ele soube do diagnóstico, o irmão, o médico, deu a ele um calmante, e ele deu um calmante para a Célia poder dormir, porque os dois tinham ficado abalados com o diagnóstico revelado, ele deu o calmante para a Célia. Esse era o Daniel, entendeu? Ou seja, era um cara pensando no outro sempre. Um materialismo e uma esperança ao mesmo tempo embutida, né, imbatível. De uma generosidade também. Carlinhos Schroeder, conversa ótima, maravilhosa. Schroeder, muito obrigado. Realmente foi um belo momento que vivemos aqui. Eu estou agradecendo, Schroeder, tá? Essa bela conversa que nós tivemos. E te pergunto se teria, para finalizar, se teria algum aspecto, alguma questão importante no teu entender que não foi dita aqui nesse tempo todo. Não, Verinho, eu acho que eu quero agradecer vocês. Eu quero agradecer por a gente compartilhar. Primeiro, é sempre bom ver colegas
É verdade. E gente do contemporâneos a nós, é sempre agradável e bom. Então, agradecer essa possibilidade de ver o Nunes, enfim, todos vocês, e a gente principalmente ter conversado sobre o Daniel, que eu sempre tenho me permitido fazer isso que eu fiz hoje, Cunha, e tentei fazer hoje com o Miller e tal. Temos uma obrigação de trazer o Daniel pela sua dimensão como pensador, como formulador, como político, como homem de ação, como militante, mas também pela sua generosidade, pelo seu senso de humor, pela sua capacidade de interação e tal, que sempre foi muito como é que aprazível, sedutora, eu ia dizer isso. Perfeito. Ele disse que foi seduzido, e é verdade. Eu fui seduzido em 5, 6 minutos, quando eu estava passando pela sala, pela sua inteligência, pela sua capacidade retórica, mas seduzia por vários outros motivos, né? Principalmente por essa capacidade generosa e humana de identificação, né? Por isso que eu disse a vocês, eu vi adversários ferozes do Daniel, ferrenhos de peso, né? O admirando, ou seja, reconhecendo nele uma pessoa humana admirável, uma pessoa humana indispensável. Que é o que ele foi. Tanto é que estamos aqui conversando e tantas homenagens foram feitas e estão sendo feitas a esta figura extraordinária da comunicação brasileira. Pessoal, muito obrigado. Foi realmente, todos concordam. Uma ótima conversa. Aplausos generalizados para ela. Muito obrigado, Schroeder, e obrigado a todos vocês. E até uma próxima. Tchau.